Para Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, o aumento do desemprego divulgado pelo IBGE é um reflexo da falta de medidas do governo de Jair Bolsonaro. Confira no comentário. Bem, hoje o IBGE divulgou a sua última pesquisa semanal da PNAD Covid e indicou ali o que já se imaginava, né? Ou seja, cada dia, cada semana que passa, a taxa de desemprego sobe. Estamos com uma taxa de desemprego aí chegando aos 14,4%, o que significa mais de 14 milhões de pessoas sem ocupação e buscando emprego, e buscando trabalho. O que coloca para nós uma série de questões. Primeiro que, de um lado, a gente está claramente saindo do isolamento, ou seja, mais de 2 milhões de pessoas saíram do isolamento e passaram, então, a buscar emprego, a buscar ocupação. Na outra ponta, a gente já está com mais de 7 milhões de pessoas que não têm nenhuma medida de restrição por conta da pandemia, o que, de certo modo, vai deixando cada vez mais claro qual é a condição que a gente está saindo de fato dessa pandemia. Ou seja, de alguma forma a gente já está com mais de 150 mil mortos, uma pandemia que continua com uma taxa ainda de mortalidade bastante alta, a nossa curva continua, ela está descendente, mas ainda continua num patamar bastante importante, e por outro lado, a gente tem aí a economia andando de lado, a economia, de certo modo, incapaz de gerar emprego para as pessoas que necessitam. Com tudo isso, a gente ainda tem a redução do auxílio emergencial à metade e a sua provável extinção em dezembro. Tudo isso coloca para nós um cenário de 2021 bastante preocupante do ponto de vista econômico, mas principalmente do ponto de vista social. O Brasil vai retornando aí aos países, ao mapa da fome, um conjunto bastante importante de famílias estão perdendo a capacidade aí de minimamente suprir as suas necessidades, o que coloca uma pressão em especial sobre o Congresso Nacional, na necessidade de colocar para votar a medida do auxílio emergencial e, de alguma forma, apontar como é que vai ser 2021. 2021, a lógica, inclusive, do orçamento se altera, voltamos à discussão do teto de gastos, tudo isso vai impondo ali um conjunto de restrições à despesa social, a ampliação dos direitos sociais, a sua própria manutenção, e a única receita que o governo tem apresentado é fazer reformas que na prática são mais uma desconstrução do nosso Estado de direito, do nosso Estado de bem-estar social, em troca de uma sociedade que amplia sua desigualdade de um lado e de outro vai jogando para a miséria e para as condições muito difíceis um conjunto bastante importante da população brasileira. A proposta que o governo busca é, de alguma forma, fazer uma espécie de troca, né? Ele sempre tem buscado que quem vai financiar, de alguma forma, algum tipo de benefício para os mais pobres serão os outros pobres, serão o conjunto dos trabalhadores. O governo se nega, de fato, a enfrentar a discussão da reforma tributária do ponto de vista de onerar os mais ricos, de você colocar o peso da carga tributária sobre aqueles que, inclusive, ganharam dentro da pandemia, ampliaram a sua riqueza, e, de alguma forma, tenta ali buscar saídas, tirando recursos dos pobres para colocar naqueles mais pobres. Acho que essa não é uma receita razoável, é uma receita que a população precisa saber e precisa se posicionar, e a sociedade civil tem que se organizar. De alguma forma, o que a gente tem visto nesse cotidiano também é que há muita desinformação. As próprias reformas que o governo anuncia que irão resolver os problemas, na verdade, muito provavelmente não economizarão quase nada, ou nada. Na verdade, elas caminham somente para retirar direitos do conjunto dos trabalhadores, como a gente viu no caso da reforma trabalhista de 2017, e com a promessa de gerar mais empregos e tirou direitos, e na prática o que a gente tem visto, como o próprio dado de hoje mostra, um aumento cada mês que passa, cada divulgação que aparece, o resultado do número de desempregados é cada vez maior. Não são as reformas, ou seja, não é a desconstrução do Estado como a gente conhece, que de fato vai gerar emprego, vai gerar melhoria social para os brasileiros. É enfrentar as nossas desigualdades, é colocar política ativa de geração de renda para a população em geral, e aí, de alguma forma, avançar dentro de uma ideia de que o Estado tem responsabilidade social, tem responsabilidade econômica e precisa colocar precisa agir em momentos, em especial como esse, de saída da pandemia e de uma queda econômica como a gente nunca viu no nosso país.